E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu voto contrário ao entendimento do ministro Alexandre de Moraes sobre as medidas restritivas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E quem comenta esse desenrolar da votação da primeira turma do STF é o Igor Damasceno, que volta ao vivo. Igor, voltando aqui para conversar com a gente sobre o assunto Bolsonaro, o STF, Alexandre de Moraes, primeira turma. Fux foi o único dos ministros que teve uma decisão, um voto contrário, né, a essas medidas que já foram impostas ao ex-presidente, né? Como foi a repercussão desse voto? Quais os argumentos que ele usa? Segundo o ministro Luiz Fux, Adriane, é preciso respeitar a liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea. Só para a gente recapitular, na última sexta-feira, Alexandre de Moraes viu risco de fuga junto com a PGR nessa situação de Jair Bolsonaro e por isso impôs as medidas cautelares, uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo. Só que a decisão, que era monocrática, passou a ser analisada pelo plenário da primeira turma. 3 ministros acompanharam o ministro Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin. Faltava apenas o voto do ministro Luiz Fux. Ele tinha até ontem à noite, 11 horas e 59 minutos, para registrar o voto e, faltando alguns segundos, esse voto entrou no plenário virtual. E, para surpresa de todos, ele divergiu dos colegas. Nós temos os detalhes aí, nós temos acesso a esse voto, separamos alguns destaques, nossa produção vai colocar no ar. O ministro Luiz Fux argumenta: em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringem desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas medidas. Mais para frente, o ministro diz o seguinte: mesmo que a imposição de cautelares penais diversas da prisão, é indispensável a demonstração concreta da necessidade da medida para a aplicação da lei penal e a sua consequente adequação aos fins pretendidos. Fecha aspas. Ou seja, o ministro Luiz Fux não entendeu que Bolsonaro tinha ali, oferecia ali algum risco de fuga e, portanto, essas medidas cautelares, elas são ineficientes e são ilegais na visão do ministro. Agora, como os demais colegas, os demais magistrados acompanharam o relator, o placar final foi de 4-1. Então, independentemente do voto e da opinião de Fux, Bolsonaro continua com as medidas cautelares. Uso de tornozeleira eletrônica, toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã, não pode sair de casa aos fins de semana, não pode conversar com os demais investigados, entre ele o filho Eduardo Bolsonaro, não pode sair do Distrito Federal, nem fazer uso das redes sociais, diretamente ou por terceiros. Adriane. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.